Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a videoaula é sobre Guerra Civil Espanhola. Então, gente, a gente tem que começar entendendo essa videoaula pelo próprio tema. Então, vamos lá. Por que guerra civil? Porque uma guerra civil, ela não envolve apenas militares. No caso, a guerra civil, ela envolve pessoas de um próprio país, que não necessariamente estão envolvidas com o exército ou forças desse tipo. Então, assim, espanhola porque aconteceu na Espanha, óbvio, né? Então, assim, ela começou em 1936. Aí vocês me perguntam, tá, por que esse ano? Por que essa década? Gente, vocês sabem que em 1929 ocorreu a crise, certo? A queda da Bolsa de Valores de Nova York, que afetou não só a economia dos Estados Unidos, obviamente, afetou toda a economia mundial, porque a maioria dos países eles estavam envolvidos sim nessa ideia de liberalismo econômico. E assim, com a crise de 29, ela fez eles começarem a pensar: será mesmo que o liberalismo é um bom modelo econômico ou devemos continuar nessa ideia? Então, assim, com a crise começou a surgir assim novos pensamentos, novas ideias e como vocês sabem, desde 1917, que foi o ano que ocorreu a Revolução Russa, a Rússia estava vivendo no socialismo. Bem, gente, continuando. A Rússia estava vivendo o socialismo desde a Revolução Russa, certo? E assim, ela não foi afetada por essa crise de 29, certo? Já que a crise afetou países que adotavam o liberalismo econômico. Não foi o que aconteceu com a Rússia, certo? E assim, na Espanha estava acontecendo o quê? Muitos casos de intolerância política. Por quê? Desculpa, a Espanha, em 1931, ela deixou de ser uma monarquia e se tornou uma república. E assim, vocês sabem que em qualquer mudança política, as pessoas não entram em total acordo, certo? E foi realmente isso que aconteceu na Espanha. Havia muitas ideias diferentes do que seria uma república, do que uma república geraria para o país, se isso era bom ou ruim. A maioria das pessoas ainda era a favor de uma monarquia. E isso também ocorreu no Brasil. Só para complementar mesmo, na época que o Brasil se tornou uma república, né, na proclamação da república, a maioria da população era sim a favor da monarquia, era sim a favor do Dom Pedro II, tanto que muita gente depois ainda queria a volta dele. E assim, eu vou gravar um vídeo aula sobre isso, mas é só para vocês saberem mesmo. Então, assim, continuando, na Espanha existia dois tipos de comunismo. Como eu falei, as pessoas estavam muito divididas, então havia pessoas muito capitalistas, ou muito de direita, ou muito de esquerda. Então, assim, na Espanha, em outros países também, existia dois tipos de comunismo. No caso, o comunismo que era o da União Soviética, que era a ideia de quê? De expandir o comunismo, né, o socialismo apenas na Rússia, apenas em seu território. No caso desses comunistas, eles queriam primeiro expandir a ideia em seu próprio território e depois expandir para outros lugares, né? Diferente do comunismo trotskista, que é realmente a ideia do comunismo de Trotsky, que era um comunismo não só no país, um comunismo mais mundial. Começar o comunismo expandindo para outros países, não só apenas no país. Ele queria expandir no país e em outros países ao mesmo tempo, certo? Então, assim, a Espanha estava muito dividida e isso gerava o quê? Uma guerra de ideologias. Eu posso falar que a Guerra Civil Espanhola foi uma guerra de ideologias? Posso, porque existem tantas ideias políticas e econômicas no país que as pessoas não conseguem chegar a um consenso. Então, é sim uma guerra ideológica. Então, assim, como tinha muita gente dividida, assim, muitos países também ajudaram na Guerra Civil Espanhola, tanto mandando pessoas quanto dando apoio, tanto mandando soldados. Então, assim,
essa guerra estava dividida em dois lados. No caso, a Frente Popular e os nacionalistas. Bem, quem fazia parte da Frente Popular? Fazia parte pessoas comunistas, né, que se importavam mais com a coisa mais social, com se importar mais com as diferenças, o jeito que as pessoas vivem, certo? Muito, como posso dizer, mais do povo mesmo. E assim, o país que colaborou muito por esse lado da Frente Popular foi o México, certo? Agora do outro lado, né? Que eram os nacionalistas. Claro que a gente não vai chamar, né? Na verdade a gente pode chamar assim, os fascistas, os antimonarquistas, desculpa gente, os antigos monarquistas, que no caso eram as pessoas que eram a favor da monarquia, já que, como eu falei, a Espanha agora é uma república, certo? Então, assim, países como a Itália, a Alemanha, que vocês sabem, né, a Alemanha é fascista, né, de Mussolini, Benito Mussolini, e a Alemanha nazista de Adolf Hitler. E assim, a igreja também era a favor dos nacionalistas, a igreja católica, né? Já que, com o fim da monarquia, isso era muito ruim para a igreja. Vocês sabem que a igreja sempre esteve muito ligada com a monarquia. E ela sempre é muito forte quando ela está ligada a um rei, certo? Lembre-se disso. Também teve a ajuda de Marrocos. Olha só, gente, Marrocos participando da guerra. Um país africano, norte-africano, né? Ajudando na guerra, né? Assim, porque existiam muitas pessoas de outros países também na Espanha. E com essa guerra, teve uma participação ainda mais mundial, porque fez com que muitas pessoas de outros países fossem participar dessa guerra, ok? Vamos lá. Houve a participação de muitas crianças na guerra, mulheres, não que antigamente mulheres não participassem da guerra, mas nessa guerra civil espanhola, principalmente, as mulheres faziam parte da linha de frente. Então, gente, foi assim, participação das mulheres show de bola. Vamos lá. Em 1936, a Frente Popular ganhou as eleições. Aí vocês imaginam, né? Frente Popular ganhando a eleição. Aí você lembra que tem a Rússia, que é socialista desde muito tempo já, né? E então, assim, isso gerou um embate, né? Com os nacionalistas, já que eles não eram a favor do socialismo, muito menos gostavam da Rússia, né? Então, assim, gente, existia na época um general chamado Franco, né? E assim, ele já era a favor das ideias fascistas, né? Ele já havia conhecido, sim, algumas ideias do Mussolini. E assim, quando ele viu que a Frente Popular ganhou na Espanha, ele pensou, não vamos deixar, a gente não pode deixar a Espanha ficar com esses comunistas, né? Então, assim, o Franco, ele fez uma união com o Hitler, o Mussolini e o Stalin. Vocês lembram, né? Stalin estava no poder na União Soviética. Essas pessoas que eram os nacionalistas, né? Eles se juntaram às ideias do Franco. Já que o Franco era um general, ele já tinha mais ideias de como organizar um povo, como fazer com que eles ganhassem essa guerra, certo? Então foi assim. Como o Franco se uniu com países muito fortes nessa época, né? O período entre guerras ainda, antes da Segunda Guerra Mundial, ele conseguiu muita munição. Muitas pessoas que eram a favor do fascismo e do nazismo se juntaram ao Franco nessa guerra civil. Então, com isso, como o Franco queria mostrar que ele tinha poder contra essa frente popular, ele conversou, né, com Hitler. Falou assim, cara, quero mostrar que eu tenho poder lá na Espanha. E aí, o que a gente faz? Que tal bombardear alguma cidade? Assim, bombardear uma cidade? Como assim? Bombardeia uma cidade. Lá pro Basco, né? Para aquelas regiões mais distantes, assim, da Espanha, mas que também são muito importantes, né? Porque elas querem ser tanto independentes, né? Então, assim... Aí Franco falou, pode ser, quer testar umas bombas? Bora testar umas bombas. E claro que não foi essa conversa tão direta assim, mas é só pra vocês entenderem. E realmente o Hitler
bombardeou, né, a cidade de Guernica. E assim, a Espanha nunca tinha visto algo assim, bombas atingindo civis, sabe? Pessoas que simplesmente estavam na rua e do nada caiu uma bomba assim. Nossa, foi algo assim inexplicável, né? E o Pablo Picasso, vocês sabem que ele é um pintor, né, espanhol. E ele fez uma pintura chamada Guernica, né, que é justamente o nome da cidade que foi bombardeada pelos nazistas, né, pelo Hitler. E assim, o que ele queria mostrar mesmo na pintura, gente, não era só retratar a cidade, e sim mostrar o quê? Ó, isso tá ruim, mas isso vai piorar. E isso vai ficar muito pior. E assim, muita gente não tinha ideia disso, não tinha uma ideia de que, nossa, isso pode piorar e gerar uma Segunda Guerra Mundial, sabe? Então, assim, o Hitler já tava meio que sabendo, né, que ele, né, tava nem aí pra nada mesmo, saía invadindo o país aí. E assim, gente, vamos lá, continuando. Em 1937, houve várias guerras violentas, né, na Espanha, ao redor de toda a Espanha, gente. Quando eu falo Espanha, não quer dizer só Madrid ou Catalunha, e sim outros países também da Espanha. Mas assim, quando os franquistas conseguiram invadir a Catalunha em 1938, foi praticamente o fim. Por quê? O Franco, vocês sabem, era muito forte. E assim, quando ele começou a dominar as coisas, a Frente Comunista começou a brigar. Porque eles não sabiam em que parte eles iam se defender da Espanha, já que eles estavam em Madrid, né? A Frente Comunista, já que eles haviam ganhado as eleições, certo? Então, assim, o Franco decidiu invadir a Catalunha e cercar a Espanha, e cercar Madrid, no caso, né? E então, assim, a Frente Popular não teve chance. Acabaram se desmoronando por si só, com essa briga de não saber por onde defender. E a França e a Inglaterra, elas deram apoio ao governo do Franco. Aí você me pergunta, nossa, como assim dar apoio a um poder assim tão de extrema direita, né? Assim, gente, a França e a Inglaterra, elas não gostavam do comunismo. Até porque isso afetava a economia delas, né? Tipo, comunismo, economia, não mesmo, né? Então, assim, a França e a Inglaterra achavam melhor o Franco no poder do que os comunistas. E não importa se era extrema-direita ou não, eles estavam a favor, porque envolve a economia, a Inglaterra está no meio, né? Então, assim, com esse golpe, né? A gente pode dizer golpe do Franco, ele ficou mais de 35 anos no poder. Gente, isso é muito tempo. Foi realmente uma ditadura, né? Então, assim, o que isso gerou para a Espanha, né? As consequências. Primeiro, muita destruição, né? Já que tinham bombardeado Guernica, havia muitas guerras no país inteiro, Madrid, Catalunha, Basco, enfim. Outra coisa também, muita morte. Muita morte de gente que não estava envolvida nesse conflito. Muita morte de gente que não tinha nada a ver com essas ideias. Muito menos tinha alguma ideia. Muita gente também não tinha nem ideia do que pensar, do que ser a favor do que, de economia. Que isso, gente? Então, muita morte. Assim, muita bomba também, muita destruição utilizando bombas, né? Já que os nazistas queriam testar isso. E assim, a gente pode dizer que a Guerra Civil Espanhola ela foi um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Com Hitler podendo testar suas bombas, com o Franco podendo testar suas ideias de unificar, sabe, as pessoas assim, para lutar por uma questão só, isso foi um ensaio para a Segunda Guerra Mundial, que praticamente já ia começar, né? Porque com o fim da Guerra Civil Espanhola, começou os conflitos da Segunda Guerra Mundial, né? Aquela ideia de não agressão do Hitler com a Rússia, só que aí o Hitler acabou descobrindo, invadindo a Polônia e por aí vai, né? E assim, a Guerra Civil Espanhola também provou que o povo unido consegue o que eles querem. Então, assim, foi muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vou Então, gente, vamos à correção, né, de duas questões no caso. Uma
da prova do PAS, né, do ano retrasado, que foi a prova de 2015, do caderno Man, questão número 11. Primeiro, ele tem um texto, um mini texto falando sobre a obra Deuses de um Mundo, né? Eu não vou ler porque o que importa pra gente aqui no caso é Guernica, certo? Então, assim, número 11 diz: Guernica tornou-se expressão emblemática da arte do século XX, por expor o drama de uma localidade bombardeada pelos nazistas que, ao apoiarem Franco na Guerra Civil Espanhola, testavam sua capacidade bélica para a grande conflagração que não tardaria a acontecer, a Segunda Guerra Mundial. Então, gente, é um item de certo ou errado, certo? E ele está certo porque diz justamente o que aconteceria depois, que seria a Segunda Guerra Mundial, e que realmente, quando o Franco bombardeou, quando o Franco fez essa aliança com os nazistas, a ideia realmente era testar a capacidade bélica da Alemanha nazista, certo? E infelizmente foi isso que aconteceu, né? E foi um ensaio para a Segunda Guerra Mundial, certo? Questão tranquila, fácil, vocês acertariam. Vamos para a próxima. Vamos lá. Questão da UFRGS, né? Que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? De 2011. Um golpe militar na Espanha, comandado por Francisco Franco e contra o governo republicano, iniciou um grande conflito, a Guerra Civil Espanhola. Certo. Considere as afirmações abaixo sobre esta guerra. Vamos lá. Primeira, ela apresenta um caráter fortemente ideológico, certíssimo, e revolucionário com a atuação das brigadas internacionais em apoio à República. Certo, gente? Como eu falei para vocês, a Guerra Civil Espanhola foi uma guerra ideológica e contou com ajuda, sim, militares de outros países, como México, Inglaterra, França, que apoiavam sim a direita, né, toda aquela ideia dos nacionalistas. Então, a segunda, vamos lá, a primeira está certa, vamos para a segunda. Ela permitiu que a Alemanha, por meio da Legião Condor, testasse seus armamentos e táticas contra os republicanos. Certo, permitiu com que a Alemanha testasse as suas armas, as suas técnicas, e o Franco foi a favor disso, então realmente foi isso que aconteceu. A terceira, ela favoreceu Francisco Franco graças à política de não intervenção da Inglaterra e da França. Sim, como vocês sabem, desculpa, corrigindo ali em cima, a França e a Inglaterra elas não tentaram intervir na Guerra Civil Espanhola. Por quê? Como elas não gostavam do comunismo, se o Franco avançasse, seria melhor para elas, né, para a economia delas, já que elas eram a favor do capitalismo, obviamente, e com todo aquele comunismo surgindo, né, em outros países, eles preferiram não arriscar. Então a terceira está correta. Vamos lá? Então, vamos ver. Alternativa A, não. B, não. C, não. D, não. Letra E, né? Sem dúvidas nenhuma. Por quê? Ah, realmente foi uma guerra ideológica. Tinha, assim, com aquela ideia de não deixar o comunismo se expandir, né? Ah, toda aquela ideia de ter um controle mesmo da Espanha, com que ela fosse a favor da extrema-direita e que os comunistas não pudessem ter chance, né? Mesmo com a vitória da Frente Popular, ela não teve chance perto dos nacionalistas, né? Que contavam com um apoio muito maior, né? E acabou ganhando, né? Podemos dizer, essa guerra civil. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e qualquer dúvida ou sugestões, deixe nos comentários. Até a próxima, pessoal.